Você já se sentiu cansado, esgotado, uma sensação como se você tivesse sempre com preguiça e mesmo quando você dorme muito bem, você não acorda recarregado? Se você está sentindo isso, eu quero compartilhar com você algo muito pessoal e sério. O preço que eu paguei por abusar da produtividade e como isso impactou minha saúde de formas que eu nunca tinha imaginado. E no final eu quero mostrar para você os exames que fizeram eu perceber o custo real de uma produtividade e um estilo de vida tóxico. Quando eu estava no ensino médio, eu cursei ele no colégio militar, o meu objetivo sempre foi ter as melhores notas, ser reconhecido, e isso me consumia muita energia. E na faculdade o ritmo piorou muito. E na época eu cursava medicina em Buenos Aires e para ajudar com os cursos eu trabalhava em um call center. Esse período me trouxe um desgaste emocional fora do comum. E depois veio a surpresa: crises de ansiedade e burnout. Por isso, naquela época eu tive que deixar tanto a faculdade quanto o meu trabalho. Depois que eu parei tudo, eu ainda tive o privilégio de ter um dinheiro que eu guardei durante esse período para poder me sustentar e conseguir tentar sair daquela situação. Eu tive muita sorte por não estar sozinho durante esse período, mas logo depois chegou a pandemia, que só piorou as coisas. E foi nesse momento, durante esse período que foi muito complicado, que eu entendi a real importância do autocuidado. Comecei a priorizar coisas na minha vida que eu nunca tinha levado a sério. Só para você ter uma ideia, psicoterapia, meditação, alimentação saudável, sono de qualidade. Com o tempo de colocar essas coisas em prática, a melhora veio. Eu demorei pelo menos aí 1 ano para poder me restaurar. E depois disso eu já tinha ficado o quê? 4, quase 5 anos sem ter nenhuma crise. E essa sensação de estar no controle é uma coisa que eu nunca tinha experimentado antes. E eu até pensava assim, nossa, como é que as pessoas, elas conseguem viver no mundo sem fazer isso que eu tô fazendo? Tipo, como que elas conseguem aguentar tanto estresse e ficar tão mal sem pensar nelas e como elas aguentam. Mas no ano passado tudo mudou. Eu parei o ritmo que eu estava seguindo durante todos esses anos, eu parei de fazer meditação, eu parei de me exercitar. Minha alimentação ficou muito ruim, comecei a dormir pouco, comecei a me preocupar por dinheiro, fiquei trabalhando muito, eu estava trabalhando e ainda trabalho de home office, não tomava sol. E a única coisa que eu fazia durante esse tempo era produzir, eu estava sempre produzindo, eu não ficava parado. E esse ritmo, essa vida estressante, essa rotina que eu comecei a ter novamente na minha vida, foi o que me deixou com alguns sintomas de burnout muito parecidos com o que eu tinha antes, só que de certa forma diferentes. A maior diferença aqui é que não tinha nada errado na minha vida. Eu tenho um trabalho que eu gosto, eu não tenho nenhum problema de relacionamento, não tinha nada que tivesse errado. Então eu decidi voltar a fazer psicoterapia com a minha terapeuta e depois de um tempo ela trouxe a possibilidade de que talvez aquela tristeza, aquela depressão que eu estava sentindo não fosse algo psicológico, mas algo fisiológico, porque ela se abrangia para todas as áreas da minha vida e não somente uma área específica. Isso era um indicativo que talvez o que eu estivesse sentindo fosse alguma deficiência ou algo ocasionado por esse estilo de vida que eu vim trazendo para dar prioridade à produtividade. Então eu fiz 22 exames e só para você ter uma ideia, eu tive deficiência grave de vitamina D e ferro, a minha B12 no limite mínimo, testosterona em 365, que para quem sabe é um dos limites mínimos antes de você ter uma deficiência, o HDL baixo, o triglicerídeos alto, que é um indicativo de pré-diabetes ou de alguma alteração metabólica. E esses exames me fizeram perceber que não era uma questão só de estresse, era a minha saúde que estava gritando por ajuda. A maior lição que eu tirei disso é que a produtividade sem o autocuidado é a receita para tudo dar errado. E é por isso que eu decidi criar esse canal, para ajudar pessoas que estão passando pelo que eu passei e se sentem perdidas. A minha ideia é compartilhar com você um novo tipo de produtividade, diferente dessa produtividade que você vê no YouTube hoje em dia. Uma produtividade sustentável, que se encaixa na nossa rotina, que se encaixa na nossa vida. Uma produtividade que some em vez de tirar. Depois das mudanças que eu fiz, a minha produtividade continuou igual ou melhor do que ela estava antes, independente de eu estar naquela rotina caótica que eu estava vivendo e naquela vida com hábitos destrutivos. Eu espero muito que a minha história sirva um alerta para quem, como eu, já acreditou que produtividade a qualquer custo é a única saída.
E cuidar de nós mesmos deve ser sempre a prioridade. E me conta, você já passou por alguma coisa parecida, uma situação como essa que eu passei? Você sente que está passando por essa situação? Compartilha com a gente quais são as práticas de autocuidado que você está tendo, como você está lidando com isso. Esse é o primeiro passo para que você possa reconhecer o problema e finalmente conseguir mudar.